A guerra na Ucrânia completa 3 anos hoje. Autoridades do país emitiram um alerta aéreo em todo o território. Segundo a Força Aérea, há risco de novos ataques com mísseis. Desde o começo do conflito, a Rússia conquistou vários territórios ucranianos. As forças de defesa do país conseguiram retomar alguns deles e até avançaram por algumas regiões russas, mas a contraofensiva não foi bem sucedida. A estimativa é de que a Ucrânia tenha perdido o controle de 11% do território durante a guerra. Além disso, quase 7 milhões de ucranianos fugiram do país desde 2022 e agora vivem refugiados em outras nações da Europa. De acordo com dados oficiais, mais de 40 mil civis foram mortos ou feridos no conflito. Além disso, apesar dos números não confirmados, a estimativa é de que 46 mil soldados ucranianos tenham morrido em combate. Já do lado russo, um levantamento aponta que 70 mil soldados perderam a vida. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu uma paz duradoura e sustentável. Nesta segunda-feira, líderes de 13 países aliados viajaram a Kiev para reiterar o apoio contra a Rússia. E quem chega para fazer uma análise sobre esses 3 anos de conflito é o Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. A gente chega a esses 3 anos de guerra num momento muito delicado para a Ucrânia, não é? Boa tarde, Kelly. É uma satisfação estar contigo logo no início da semana. Pois é, 3 anos de nada muito a celebrar, seja para o povo ucraniano, seja também para o ambiente internacional. Isso porque, Kelly, a gente reinaugurou um período de conquista territorial por grandes potências que até então buscavam exercer influência, obter recursos de maneiras indiretas. E a Rússia, especificamente, a partir de 2014 e crescente ano depois de ano, argumentando que o seu interesse deveria prevalecer sobre os seus vizinhos, optou 3 anos atrás a entrar dentro do território ucraniano, alegando que era necessário defender o povo russo e eliminar um governo radical da Ucrânia. E pouco a pouco o que a gente vê é tomando mais e mais território do controle soberano da Ucrânia e passando a administrar como se fosse território russo. Lembro que já nos primeiros meses a Rússia conduziu um referendo, para muitos ilegais, e passou a considerar os 4 oblastes, ou os 4 estados do leste da Ucrânia, como sendo território russo. E hoje considera que luta uma guerra pela independência nacional contra a ocupação indevida da Ucrânia e não o caminho inverso, que é o que a maioria vê, né? A Rússia ocupando ilegalmente o território historicamente ucraniano. Agora, professor, olha essa notícia. Em meio às negociações, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que pode deixar a presidência se for necessário para atingir a paz. O líder afirmou que vai deixar o cargo se o país entrar na OTAN, Aliança Militar do Ocidente. A possível adesão da Ucrânia ao grupo foi uma das justificativas usadas pela Rússia para invadir o país vizinho 3 anos atrás. Na semana passada, Zelensky foi chamado de ditador por Donald Trump. O presidente norte-americano alega que o presidente ucraniano não é legítimo, já que deveria ter deixado o cargo no ano passado. As eleições na Ucrânia não foram realizadas no tempo devido por causa da lei marcial em vigor desde 2022. Zelensky afirmou que não ficou chateado com a fala de Trump e defendeu a legitimidade do posto. Professor, como que faz uma eleição no meio de uma guerra, né? Muito complicado. Se a gente analisar historicamente, aconteceu o mesmo em outras partes do mundo. O fato é que o Zelensky deu uma aliviada, né? Realmente, na resposta ao Trump. Alguns argumentos, né, Kelly? Você está em período de instabilidade, ataques podem acontecer em qualquer lugar do país, não só ataques terrestres, mas a gente vê com muita frequência. Na cabeça da chamada você falava exatamente esse alerta sobre bombardeio aéreo. Essa é uma guerra que inaugurou o uso maciço de drones e, portanto, é instável você conduzir uma eleição. Porém, a gente tem países que optaram, mesmo não conseguindo captar com segurança a soberania popular em todo o território,
território por passar pelo menos essa áurea de legitimidade e conduzir alguma eleição de processo. O Zelensky dizendo que estaria disposto a sair da presidência, de alguma forma ele está legitimando o argumento das duas grandes potências que estão ingerindo na situação ucraniana. Tanto a Rússia, que considera que o Zelensky e a base que sustenta o governo dele são ilegítimas, jamais deveriam estar na Ucrânia, não por questão eleitoral, mas pela argumentação. Dizem que é um governo racista, um governo preconceituoso e que, portanto, incompatível com o que se esperaria do universo das nações. Já agora, mais recente, a gente vê a nova presidência dos Estados Unidos, do Donald Trump, chamando o Zelensky de ditador, uma pessoa que pode ser desconsiderada do processo, não precisaria estar nas mesas de negociação no pós-guerra e que, portanto, abriria espaço, portanto, para tentar encontrar uma nova liderança que os Estados Unidos consideraria legítima representante do povo ucraniano. O que é novidade na fala de hoje é ele pôr essa condicionante, ele afastaria se o país fosse incorporado dentro da OTAN, algo que você, Kelly, chamou a atenção, é não para a negociação do lado russo, né? Os russos querem levar em consideração que é a expansão da OTAN que torna eles inseguros e fazem eles quererem ter o controle absoluto. Do mesmo lado, os Estados Unidos jamais fala, jamais não, né? A recente agora não está pondo na mesa de negociação a incorporação da OTAN e sequer ouvindo o Zelensky como os seus interesses nas rodadas que estão sendo conduzidas lá na Arábia Saudita. Acho que nunca é demais a gente lembrar aqui, né, professor, que a OTAN é o seguinte, é aquele lema, um por todos e todos por um. E os Estados Unidos, eles encabeçam a OTAN com alto investimento e cobrando sempre os países aliados, né, principalmente países europeus, a também aumentar o investimento em defesa. Nesse contexto todo, professor, com Donald Trump no poder, qual é a chance da Ucrânia realmente entrar para a OTAN? Muito baixa, Kelly, por alguns motivos. O primeiro é que a organização tem nos seus tratados que os membros devem contribuir para a segurança e, portanto, eles não podem estar num atual conflito. E quanto a guerra com a Rússia não acaba, seria impossível, pelo menos se o direito da OTAN fosse respeitado, dela ser incorporada. Segundo motivo, diz respeito aos próprios objetivos da OTAN, que nasceu e foi criada lá na década de 40, no final dela, como uma resposta à expansão da União Soviética e pelo Pacto de Varsóvia. Na década de 90 se lançou como um país democrático e aí você tem esse outro argumento, né? Se estariam os seus membros, a Hungria e outros tantos sofrem pressão por mais democracia e a Ucrânia sofreria no mesmo sentido. E o terceiro grande elemento é o que eu falava, o Trump chega ao poder e muda a lógica. Em vez de preocupar de ser uma organização para tornar os europeus seguros diante de uma ameaça externa, e aí a grande potência Rússia, hoje coloca como um dos grandes temas da negociação tornar simultaneamente os Estados Unidos um país seguro e a Rússia também segura, ignorando os interesses dos países europeus. E se os Estados Unidos usar o seu poder de veto e a sua pressão, talvez ele impediria, porque é o que a Rússia está pedindo, né? Que a Ucrânia fique fora da OTAN e talvez o Trump ceda isso para obter da Rússia outras concessões, rifando o interesse ucraniano, talvez até o próprio território ucraniano, para obter isso, uma paz com a Rússia. Olha, tem mais notícias chegando, essa também é muito importante, professor, porque o Zelensky também falou em negociar com os Estados Unidos a exploração de minerais em troca de apoio militar. O presidente defendeu um encontro com o líder norte-americano antes da reunião entre Trump e Putin, que ainda não tem data prevista. Ele garantiu que as conversas sobre a exploração de minerais estratégicos estão avançando, mas pediu garantias de segurança por parte dos Estados Unidos. O governo de Trump negocia as chamadas terras raras ucranianas em troca do apoio militar a Kiev. Segundo o republicano, os recursos minerais seriam uma recuperação do dinheiro gasto pelos Estados Unidos com a Ucrânia desde o começo da guerra, né? É uma tentativa realmente de barganha de Donald Trump neste momento em que a Ucrânia praticamente está rendida, né? Não tem muito o que fazer.
Isso, Kelly. Desde o início, a Ucrânia já havia feito promessas e concessões para os Estados Unidos darem apoio. Na gestão anterior, o principal foco era do agronegócio, mas dependeria do país retomar aquelas terras que hoje estão sob o controle russo. Já imaginando que isso é inviável, não tem chance de tornar em guerra ou não há interesse de fazer uma guerra generalizada da OTAN contra a Rússia para materializar, os Estados Unidos, através da nova gestão, quer trocar os elementos de segurança, como se fosse uma garantia a investimentos. Então, trocando as garantias de agricultura para garantias de mineração. Não pode ser petróleo e gás, que boa parte dela está no mar do Azov, está no litoral da Ucrânia hoje sob o controle russo e, portanto, passaria para a mineração. E aí, Kelly, a gente tem dois tipos fortes de mineração dentro da Ucrânia. A mineração histórica e tradicional do carvão e do aço, que hoje está sob o controle russo e foi parte de grande riqueza gerada para a União Soviética e da Ucrânia depois de 1990, e a mineração que pode ser expandida para essas terras raras que estão no centro do país e que, portanto, é isso que o Zelensky está pondo dentro de negociação. Manter a soberania ucraniana sobre pelo menos boa parte do território, mas ceder um pouco a soberania econômica e garantir que não seria levada em licitação numa concorrência global e já se concederia o direito de exploração para empresas americanas. Professor, mas mesmo, que a Ucrânia ceda essas terras aos Estados Unidos, pelo andamento das declarações recentes do Trump e do Zelensky, o senhor acredita que isso seria suficiente para os Estados Unidos? Porque a impressão que dá é que Trump está mais alinhado com Vladimir Putin. O que em parte sim, porque isso reconheceria, de outro lado, a perda de territórios. O Zelensky segue dizendo que não vai concordar em perder os 4 oblastes que nos 3 últimos anos a Ucrânia passou a ter mais controle, e nem mesmo a Crimeia, que está sob o controle da Rússia desde 2014. Mas o Trump já considera que isso são águas passadas, é um fato consumado e que a Rússia vai tomar boa parte do controle, inclusive da saída da exploração pelo litoral, e que a Ucrânia vai ter que encontrar uma exploração que passaria pela Polônia, passaria rumo ao Ocidente, a negociar inclusive com outros países que seriam aliados aos Estados Unidos dessa exploração. É questão de saber o que está por detrás dos panos. Se o Zelensky virtualmente vem a público e diz que reconhece o direito de exploração dos minerais e por debaixo dos panos já está reconhecendo a perda de territórios e, por enquanto, publicamente diz que não vai reconhecer, mas nas próximas semanas ele muda o discurso. Bom, tem mais notícias aqui chegando. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o país quer um acordo de paz de longo prazo e não uma trégua rápida. Segundo o diplomata, o cessar-fogo sem a resolução da raiz do problema é o caminho para a retomada dos combates com consequências mais sérias. O vice-ministro afirmou que Moscou lançou a operação militar porque não tinha outra escolha para evitar a expansão da OTAN para o leste. O governo russo reiterou a declaração do diplomata e disse que quer também alcançar uma solução para o conflito, mas, segundo o Kremlin, a Europa continua incentivando a guerra. Segundo o porta-voz do governo, os europeus vão contra o desejo russo de um acordo com a Ucrânia, muito também, professor, pelo temor de que Vladimir Putin avance para outros países europeus. Isso, eles usam muito o argumento de que o primeiro-ministro britânico, Lord Chamberlain, na década de 1930, fez concessões à Alemanha nazista na expectativa de que ela reduziria a sua ambição, mas que isso não se materializou e ela seguiu ganhando e desembocou na Segunda Guerra Mundial. Então, imaginam que uma concessão agora só vai empoderar o Putin, que poderia, no futuro, apresentar a nova demanda e fazer mais e mais anexações no futuro. Do lado do Trump, ele imagina que seria necessário fazer essa concessão agora porque obteria outras promessas no futuro, e a Rússia imagina que estaria disposta a fazer concessões, e desde que isso seja posto no papel, que não existe chance mais da OTAN se expandir para outras áreas, exceto as áreas que já estão no controle. E o Trump imagina que colocando isso no papel seria uma garantia suficiente para que o Putin, ou quem o suceder,
esse não fizesse futuras expansões, quem sabe pela Estônia, Letônia, Lituânia ou Polônia, outras áreas que já estiveram sobre zona de controle direto do Império Russo e poderia a atual Rússia, né, Federação Russa, ter pretensão de expansão. Professor, obrigada por enquanto. Claro que a gente vai acompanhar tudo sobre essa guerra ainda. E tem um anúncio chegando aqui, uma notícia de grande repercussão no fim de semana, mas que agora a gente vai contar com a sua análise também. Olha só, agora a gente fala sobre as eleições na Alemanha. Os conservadores ganharam as eleições e devem voltar ao poder. O empresário Friedrich Merz, da União Democrata Cristã, deve ser o novo governante do país. Ele ainda precisa compor um governo de maioria no parlamento. O partido da direita radical, a AfD, é a segunda força do parlamento. Em uma primeira entrevista, Merz descartou uma aliança com a AfD. A alternativa seria compor com o Partido Social Democrata do atual chanceler Olaf Scholz, de centro-esquerda. Ele também disse que a Europa precisa conseguir a independência dos Estados Unidos. Friedrich Merz é a primeira mudança importante entre os governos europeus desde que o governo Trump avisou que os americanos não poderão, no futuro, priorizar a proteção da Europa. Já havia realmente a estimativa desse crescimento, né, do partido. Agora, o que deve acontecer daqui para frente? Assim como a Alemanha também, a gente vê o crescimento da direita em outras partes do mundo, né? Kelly, o cenário é o seguinte: a Alemanha tem construído o chamado cordão sanitário, em que a centro-direita e a centro-esquerda formam uma colisão entre si para evitar radicalismos e, com isso, deixa os partidos radicais fora do processo eleitoral, sem contar as questões de cláusula de barreira. Porém, a atual circunstância, e assim como no passado, envolveria uma responsabilidade de troca da liderança. O primeiro-ministro, em vez de ser da centro-esquerda, como na gestão passada, passaria a ser de centro-direita, mas os partidos fazendo concessões. Na gestão passada, e na verdade nas anteriores, era uma coalizão de 3 partidos, que incluía também o Partido Verde, formando uma esmagadora maioria. É possível que ela se reconstrua, Kelly. Porém, essa coalizão foi a que foi punida pelo eleitorado. A centro-direita cresceu, mas cresceu muito pouco, subindo apenas 11 cadeiras. A centro-esquerda caiu muito, perdendo 86 cadeiras, e os verdes também perdendo 33. Então é uma coalizão que está mais fraca do que estaria ou esteve no passado. É preciso descobrir se os verdes serão incluídos ou não. A direita, mais os verdes, não é suficiente, a centro-direita não é suficiente para formar maioria. E agora não dá para negar a extrema. E Kelly, por mais que antes se falava muito da ascensão da extrema-direita, que se materializou dobrando de tamanho, né, crescendo bastante, com mais 69 cadeiras, ocupando 21% do parlamento, a gente não pode ignorar o crescimento da extrema esquerda, que inclusive entre os menores de 30 anos foi o partido que mais recebeu voto e agora alcançou pela primeira vez o coeficiente eleitoral para estar dentro do parlamento. O coeficiente exigiria um mínimo de 5% e ele cresceu para 9%. Então, entre os 21% da extrema-direita e os 9% da extrema-esquerda que estarão no parlamento, você tem 30% das cadeiras que seriam críticas a essa negociação de centro. E a gente projeta, inclusive, em futuras eleições, se o eleitorado, vendo essa coalizão do passado, se reafirmar agora, simplesmente para ficar mais 4 ou 5 anos no governo, o que o eleitorado poderia fazer é punir ainda mais esses 2 partidos de centro e dar mais votos para os demais partidos da extrema direita ou esquerda nas futuras eleições. É preciso acompanhar com cautela a formação de governo e como as pesquisas de opinião vão ler como o eleitorado está vendo essa formação de governo a partir da eleição conduzida nesse final de semana. A gente vai seguir de olho com certeza, mas agora está chegando uma notícia polêmica aqui no Conexão. O bilionário e líder do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, está exigindo que todos os funcionários federais prestem contas sobre os trabalhos ou poderão ser demitidos, é isso mesmo. A medida chegou a milhares de servidores públicos federais, como do FBI e da NASA, no fim de semana. O prazo para o envio de uma resposta termina hoje, às 11h59 da noite.
Em uma publicação no X, Musk anunciou que todos os funcionários federais dos Estados Unidos receberiam um e-mail para explicarem o que eles fizeram na semana passada e que a falta de uma resposta seria considerada como uma renúncia ao cargo. Apesar do que Musk disse na rede social, o contexto do e-mail enviado não traz claramente a possibilidade de desligamento do cargo para quem não responder às perguntas. Musk afirma estar seguindo ordens diretas do presidente Donald Trump. Servidores passaram o fim de semana tentando verificar a autenticidade da mensagem. Em alguns casos, foram instruídos pelos chefes a não responderem. A medida gerou, claro, um novo caos em áreas do governo já sobrecarregadas, como o Serviço Nacional de Meteorologia, o Departamento de Estado e o Judiciário. Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, milhares de funcionários públicos federais já deixaram o emprego, seja por demissão ou por incentivos, para o desligamento. Como é que você analisa esse cenário mais essa do Musk, professor? Kelly, eu imagino que isso é a doutrina do choque, soltando muitas coisas com resposta difícil de ser respondida e judicialização, com o objetivo de, dentre outras coisas, materializar o que eles consideram que existe, como hipótese, como outros leem de teoria da conspiração. O Trump e o Elon Musk, como um todo, falam de ineficiência do Estado, falam de corrupção e falam de fraude, dentre outras coisas, dizendo da existência de funcionários fantasmas e que busca, através dessa medida, combater isso. Uma segunda coisa que se fala muito é a falta de soberania popular, que as pessoas que estão nos cargos da administração pública tomam decisões contrárias ao interesse do eleitorado, não teriam sido eleitas e que agora, diante dessa medida, os eleitos, pelo menos o Trump ou quem ele empodera indiretamente pelo voto no ano passado, fiscalizariam as ações no ato futuro. Então, o que o Musk está fazendo é evitar que tenham fraudes e funcionários fantasmas e, em segundo lugar, descobrir se o que tem sido feito é ou não é no interesse do povo americano para, num segundo momento, a partir dessa listagem ou conhecimento do que é feito, pensar na extinção forçada dos cargos. E, claro, indiretamente acaba obtendo também daqueles que se sentem insatisfeitos por essas pressões internas, por considerarem que os seus cargos têm autonomia, têm liberdade concedida à lei, optam por simplesmente sair do serviço público e ir para outra atividade em que teriam mais autonomia e não ficariam sujeitos à fiscalização, seja do Elon Musk ou seja mesmo do presidente da República. E reduzindo, portanto, o próprio custo da máquina pública por esse desligamento voluntário. Professor, para a gente fechar, tem uma notícia também importante sobre a guerra no Oriente Médio, porque Israel adiou a libertação de mais de 600 prisioneiros palestinos durante o acordo de cessar-fogo. Em um comunicado, o governo denunciou as repetidas violações por parte do Hamas, incluindo cerimônias humilhantes durante a entrega de reféns israelenses. O gabinete de Benjamin Netanyahu alega que os sequestrados são usados de forma desonrosa para fins de propaganda. Israel afirmou que a libertação dos prisioneiros palestinos, planejada para sábado, seria adiada até que a soltura dos reféns israelenses seja garantida sem cerimônias humilhantes. O grupo terrorista acusou Israel de violar as normas do acordo por atrasar a libertação. Desde que o acordo entrou em vigor, 25 reféns foram libertados pelo grupo terrorista. Em troca, Israel também entregou centenas de presos palestinos. A primeira fase da trégua termina no dia 1º de março, professor. Isso, Kelly. Quinta passada eu estava aqui contigo falando da minha expectativa positiva. Tinham feito libertação de corpos restos mortais e fariam sábado, o que de fato fizeram libertações de homens capturados. Porém, nesse intervalo a gente percebeu que a mãe não era a mesma mãe que havia sido dito que os restos mortais tinham sido entregues, e Israel ficou muito insatisfeita de ver um seu soldado beijando
membro do Hamas, considerando que isso tinha sido humilhação, a imagem e como todo, e agora pondo novas exigências. E, Kelly, além disso, a gente vê uma mudança radical com Israel entrando com exército na Cisjordânia, limpando 3 campos de refugiado de palestinos naquela região, colocando a relação também tensa, porque os palestinos e o Hamas dizendo que representa os palestinos, querendo rediscutir os termos do cessar-fogo. Então, a minha esperança que existia em quinta-feira, hoje está substituída por uma garganta travada aqui, sem saber se o cessar-fogo vai durar, porque a gente, além disso, teve um enterro, né, da morte do líder do Hezbollah, da Síria, que ocorreu em setembro. O enterro aconteceu nesse final de semana, com mais de 1/4 da população libanesa participando do cortejo e tudo mais, o que deixou também Israel em pânico, né, de que o apoio ao Hezbollah pode ser maior do que ele imaginava. Vamos seguir analisando sempre. Muito obrigada, viu, professor? Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, Kelly. Abraço, bom trabalho.